tarde. O meu nome é Susana e estou aqui para fazer uma visita guiada à nossa horta no fim de maio. Mas esta visita eu vou-me focar num tema que é a água, que tem sido uma preocupação aqui na nossa horta porque não temos tido água, para além de não chover praticamente o inverno e estamos em maio. O nosso furo está a secar já desde setembro. Nós temos estado a tentar que não seja preciso fazer outro furo mais fundo, mas estamos a ver que realmente não há hipótese. Não estamos a ver, já chegámos mesmo a essa conclusão. Não vamos ter hipótese senão fazer outro furo. Entretanto, para quem ainda não viu vídeos meus, aqui a nossa horta pomar é baseada em princípios da agricultura sintrópica, de permacultura, de agroflorestas, tudo temas em que eu tenho bastante interesse em aprender e estou a aprender. Não sou perita, mas faço o meu melhor aqui na horta para usar princípios destes tipos de agricultura, porque eu acho que fazem todo o sentido e são o futuro da agricultura. A meu ver, é uma mudança que precisa de acontecer para o bem-estar dos seres humanos e do planeta que habitamos, porque a agricultura da maneira que a fazemos de momento, a agricultura convencional, não nos está a beneficiar grandemente em termos de nada. Isso agora é um tema que demora muito a aprofundar e a explicar, mas eu vou-me focar principalmente na parte da água hoje. E só para resumir um bocadinho, a agricultura sintrópica, ela foi começada e é divulgada, foi começada por Ernst Götz. Ele é suíço e tem a sua floresta sintrópica na Costa Rica, onde ele vive. Ele também já tinha vivido no Brasil. E é uma coisa que está muito divulgada no YouTube por pessoas com muito mais experiência do que eu e mais conhecimento de causa. Mas a agricultura sintrópica beneficia grandemente a vida em geral, desde as bactérias aos pássaros, aos esquilos, seja que tipo de vida for. Tudo se trata de aumentar a vida no sítio onde estamos e não trabalhar contra a natureza, mas em conjunto com a natureza, com o respeito por ela. Bem, eu estou a começar a divagar um bocadinho. Focando-me no tema da água, o Ernst Götz conseguiu, na floresta dele, que ele está a criar há vários anos, conseguiu que nascentes de água que estavam secas há muitos anos voltassem a ter água. Ele conseguiu aumentar a pluviosidade na região dele através da floresta que ele plantou. Não é assim tão simples como isso, não é plantar uma floresta e vamos ter mais chuva, não é assim. É muito complexo para eu explicar num pequeno vídeo sobre a horta e sobre a água, mas
como eu digo, há muita informação no YouTube a respeito disto. Aqui na minha zona há muitas pessoas que têm os poços e os furos a secar, ou seja, não há água nos lençóis freáticos e então é preciso cavar cada vez mais fundo. E isso quer dizer, isso é o que o ser humano normalmente faz, mas é isso que nos está a pôr numa situação um bocado perturbadora, porque já estamos a fazer furos a 150 metros e mais, e então talvez temos que começar a pensar nós estamos um bocado formatados para pensar de uma certa maneira e que nós somos os animais racionais, e eu pergunto-me a mim própria muitas vezes, somos mesmo? Será que os outros animais são tão irracionais e o homem tão racional? Porque, bem, isto sou eu aqui a pensar com os meus botões. Ok, vou tentar então me focar no tema da água e vou mostrar aqui já um exemplo. Aqui eu tenho casca de pinheiro acima da terra. Esta casca de pinheiro está aqui por várias razões. A principal, ou uma das principais, é para ajudar a reter a água. A pouca água que nós ainda temos no nosso furo, tendo em conta a quantidade de plantas que nós temos neste jardim, eu penso que essa água já teria acabado há muito tempo e nem sequer esse bocadinho de água nós teríamos, que ainda consigo ir regando qualquer coisa, sai muito pouco da mangueira, mas sempre sai. Se eu não tivesse essa casca do pinheiro e a terra estivesse exposta ao sol constantemente, como normalmente acontece na agricultura convencional, onde constantemente passam o trator, removem todas as ervas, a terra fica exposta à erosão, ao calor, o consumo de água é muito maior. É óbvio, não é preciso ser um cientista para perceber isso. É senso comum. Então, na agricultura sintrópica, para além de usar seja o que for, pode ser casca de pinheiro, pode ser ervas, pode ser ramos da poda, é aquilo a que tivermos acesso para tapar o chão, para cobrir o chão, porque a terra não quer estar nua. Eu ouvi alguém dizer isto e acho que é muito bem dito. Se nós tirarmos as ervas, muito rápido a terra cobre-se de novo, portanto não quer estar nua. Então, se nós taparmos a terra, estamos a dar uma ajudinha à natureza e a nós próprios, estamos a conservar a água, estamos a impedir as ervas de virem, estamos a deixar matéria em decomposição para alimentar as plantas que temos. E como na agricultura sintrópica se planta em alta densidade e em várias camadas, plantamos plantas de raiz, plantas rasteiras e plantas mais baixas, arbustos e árvores de várias alturas, literalmente à altura da árvore. O solo também está mais protegido do sol, da chuva, da geada, da erosão, do calor, e acaba por ser mais benéfico também em termos de reter a água. Então, na agricultura sintrópica plantamos em vários estratos, em várias alturas, com bastante intensidade, mas isso no fim de contas acaba por ser
um benefício em vários aspectos. A colheita é maior porque estamos a colher num pequeno espaço de terra, estamos a colher em vários estratos de altura, estamos a cobrir a terra, temos matéria para cortar, para podar, para deixar no chão, para se decompor, para reter a água. Portanto, são tudo coisas que fazem todo o sentido e tudo coisas que eu tento fazer aqui na minha horta. Entretanto, com a falta de água, eu tenho perdido, não sei dizer quantas, muitas plantas. Aqui, esta linha, por exemplo, que estão a ver, deveria estar com várias plantas a vários estratos, várias alturas. Devia ter trepadeiras, devia ter árvores e tem algumas que são pequeninas, mas eu já perdi muitas plantas. Então as minhas tentativas de agricultura sintrópica aqui estão muito fracas de momento, derivado às plantas que eu tenho perdido, mas eu estou a aprender uma grande lição acerca da água este ano e eu acho que com água nós conseguimos que legumes e árvores e flores cresçam em qualquer tipo de terra, com água, mas sem água, por melhor que seja a terra que tenhamos, é muito complicado. As temperaturas têm estado a rondar os 30 e tal graus. Então, mais maneiras de conservar a água. Por exemplo, ao longo da vedação, que é uma vedação de rede, onde acaba aqui o meu terreno, eu plantei vários maracujaleiros e kiwis, que são trepadeiras, que a minha esperança é treparem e taparem toda a vedação. Para quê? Para fazer uma barreira ao vento, porque o vento também seca bem a terra, seca bastante rápido a terra, principalmente quando está calor. É impressionante, aliás, a velocidade que a terra seca quando tem que tirar alguns porque estão demasiados e depois a árvore não consegue que fiquem, é demasiado para uma árvore. E eu tenho andado a fazer isto, mas há um aqui e um ali que me escapou e sem dúvida que isto é demasiado para esta árvore, principalmente quando ela não leva água quase nenhuma. Todas as árvores aqui, a água está racionada muito pouca, com muito pouca frequência, e eu tenho que tomar isso em conta também e tirar mais fruta das árvores do que tiraria normalmente se elas fossem regadas como deviam. Aqui, pronto, já me referi então ao tapar o solo. Aqui eu usei folhas de árvores, ramos das árvores, palha. É aquilo que tivermos à mão, até pode ser ervas. O problema com as ervas é elas voltarem a enraizar quando apanham água. Para usar ervas que arrancamos para tapar o solo, convém ser, se soubermos que durante uns dias não vamos regar essa parte, porque com a água há uma probabilidade delas voltarem a enraizar e então o nosso trabalho de as arrancar foi para nada. Por exemplo, aqui, outra maneira de reter a água. Eu tenho aqui uma aboboreira. Esta aboboreira começa aqui, é aqui o pé, mas ela vai fazer galhos com cerca de 10 metros, talvez mais. Estes galhos estão a fazer sombra. Eu vou guiar esta abóbora sempre aqui pelo meio do canteiro afora, para as folhas da aboboreira fazerem sombra aqui no canteiro, ajudando as outras plantas que estão aqui a terem mais água, porque não seca tanto, porque tem a folha da aboboreira a fazer sombra. Por exemplo, estas favas que eu estou a guardar para semente,
Quando forem tiradas daqui, elas vão ser cortadas e vão ser deixadas aqui no chão também para mais matéria orgânica. E pronto, isto são tudo coisas que nos ajudam a reter a água, que é muito importante. Eu reparo quando vamos a algum lado de carro e passamos numa ponte e diz ribeira disto e ribeira daquilo, e eu procuro sempre a ribeira, mas não vejo gota d'água em ribeira nenhuma. Isto não acontece por acaso. Isto acontece derivado a muita coisa, mas eu acredito que a agricultura convencional, o ter a terra sempre exposta, sempre a ser lavrada, exposta aos elementos, ao sol, num país onde o clima já é muito quente e seco e cada vez mais, não é o futuro a seguir, porque as ribeiras, como eu disse, é raro ver uma ribeira que tenha água. Os rios, quando vejo um rio, tem um bocadinho de água no fundo. E aí leva à parte de como gerar pluviosidade. Eu não me vou aventurar a tentar explicar os estratos da agricultura sintrópica, mas são esses estratos, quando eu digo estratos, refiro-me a alturas, literalmente, das plantas, desde aquelas que vão para baixo e geram uma raiz até às árvores mais altas. É esse tipo de vegetação que gera pluviosidade. E eu não vou tentar explicar a parte científica, porque eu não sou qualificada nem cientista e tenho que admitir que tenho dificuldade em explicar. Apesar de eu perceber muito bem quando as pessoas mais qualificadas explicam. E há muitos vídeos do Ernst Gotsch na internet e do CPAS, que é o Centro de Pesquisa da Agricultura Sintrópica, e está tudo muito bem explicado nesses vídeos, e eu recomendo para quem tiver interesse em maneiras de conservar a água no seu jardim, na sua horta, ou até quem faz agricultura convencional e sente que gostava de uma mudança, sente que gostava de fazer as coisas de maneira diferente e que sente que, mesmo que não saiba bem porquê, mas que sente que não está bem, que não está certo, a informação está toda aí para ser encontrada por quem quiser. E pronto, assim não me vou alongar mais com o meu vídeo, já fiz mais ou menos os pontos essenciais que eu queria fazer e pronto, vou ficar por aqui hoje e desejo um bom dia a todos.